mas estou aqui para dizer que aprendi minha lição e não vou desperdiçar outra chance. Sim, mas o problema é que nos dizem como mulheres que somos jovens para sempre e acima de uma certa idade, você não consegue outra oportunidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Just Pearly Things e a minha série de reações no YouTube. Antes de começar, curta o vídeo e se inscreva no canal. Além disso, temos uma nova linha de produtos, então certifique-se de dar uma olhada nisso. Agora temos produtos com tema de baleia, camisetas, mulheres não deveriam votar, todas essas coisas diferentes. Ok, então hoje estou reagindo ao meu maior arrependimento, um cara que eu rejeitei quando ele me pediu para me estabelecer com ele. Vocês adoram ouvir sobre o arrependimento das mulheres, não é? Ok, deixe-me abrir isso. Há um cara que eu não deveria ter deixado ir. Isso é um pouco de arrependimento, ele queria se estabelecer e eu não. E ele se estabeleceu e teve uma família e eu estou super feliz por ele, porque acho que ele encontrou a mulher certa e está vivendo sua melhor vida, né? Provavelmente eles sempre fazem. Eles sempre fazem, deixem-me dizer a vocês, deixem-me dizer, esses homens que rejeitamos, eles sempre fazem. Eu estava namorando alguém por 2 meses, a pessoa era perfeita em todos os aspectos, mas eu não conseguia. Ele foi gentil com você? Ele é o cara mais incrível. Tudo estava perfeito. E eu pensava, o que há de errado comigo? Sim, o que é? Errado? Bem, ele sim, senhoras, nós nos entediamos e saímos e nossos amigos aparecem e dizem, apenas vá, apenas vá. Minha autoestima e meu bem-estar, tanto que eu pensei que poderia fazer melhor do que ele. Quando você tem a oportunidade de namorar um homem assim, eu acho que nós deveríamos fazer aulas de desculpas. Porém, senhoras, muito disso não funcionará nos homens. Muitos estão cansados das nossas bobagens. Mas você sabe, você poderia voltar e poderia dizer, senhor, bem, vamos chamá-lo de Jared. Isso soa como um cara legal chamado Jared. Jared. Você sabe, você era um bom homem. Não deveria ter deixado você ir. Fui egoísta e estraguei tudo. Quero compensar você. Isso funcionaria? Me avise, pessoal. Não. Estou aqui para dizer que aprendi minha lição e não vou desperdiçar outra chance. Certos erros levam anos para se recuperar, se é que isso acontece. Você tem um bom homem que se importa com você, está ouvindo e se redimindo. Ele está conversando e inspirando você. Apesar de alguns desentendimentos ocasionais, ele aparece, conserta as coisas e está realmente lá por você. E você estraga isso. A grama é sempre mais verde do outro lado. É assim que as mulheres pensam. Não é até chegarem ao outro lado que elas percebem que a grama... Aí nós ficamos tipo, não. Marrom e as ruas estão frias que elas percebem, Neste vídeo, uma mulher se arrepende por ter rejeitado um bom homem décadas atrás. Muitas mulheres modernas que reclamam em vídeos sobre não encontrar um bom homem já tiveram essa chance, mas acharam que poderiam fazer melhor. No final, resta o arrependimento. Recentemente namorei alguém por 2 meses. Eram perfeitos em todos os aspectos, mas a atração mútua não estava lá e não deu certo. Ele não era fisicamente... atraente. Eu acho que não. Eu acho que ele é um cara bonito. Talvez eu devesse dizer química pra nós, que não era uma química terrível. Isso significa que ninguém compreende o que você está dizendo, cara. Então, química, né? O que é Ok, isso basicamente significa que os homens não entendem isso, as mulheres entendem isso. Você pode achar um cara atraente, mas não se sentir atraída por ele. Ela está falando sobre aparência, mas às vezes não é só aparência, porque tem vezes que você acha um cara atraente, mas é o jeito dele. É por isso que muitas vezes ser beta ou alfa não tem muito a ver com dinheiro. Se eu tivesse que adivinhar, esse cara provavelmente tinha a mentalidade de colocá-la em um pedestal, e nós mulheres simplesmente não respondemos bem a isso. Estou começando a perceber que química, o que é a faísca... O que aprendi é que você precisa disso. Gostaria que, para minha tristeza, a faísca não tivesse disparado, mas sim porque... Minha próxima pergunta seria, como tem funcionado com os homens com quem você teve faíscas? Porque, normalmente, os homens com quem sentimos faíscas, eles atraem muitas mulheres. Eles têm faíscas com muitas mulheres, sabe? Eles aprenderam como criar faíscas. É apenas, eu acho que é aquilo que te atrai inicialmente para essa pessoa e então... Ele foi gentil com você? Ele é o cara mais incrível.
tudo estava perfeito e eu estava tipo, o que há de errado comigo? Sim, o que há de errado? Você pode. Pergunte a todos os meus amigos, eu estava... Tradução, ele não era um menino mau, mas estou feliz que ele está livre e possivelmente namorando outra mulher que valorizará e apreciará o que ele tem a oferecer. A parte engraçada é que os caras que dão o tipo de química que ela está falando são Chads e Tyrone. Sim. E todos nós sabemos o que eles fazem quando se trata de relacionamentos. Portanto, dê alguns anos e ela estará de volta à cena de namoro como uma mãe solteira procurando pelo mesmo homem que ela rejeitou. Vamos verificar os comentários deste vídeo. Como advogado de divórcio experiente, posso dizer que esse cara desviou de uma bala. Imagine se ela tivesse se casado com ele e, após alguns anos, não sentisse mais nada. Vejo isso acontecer diariamente. Fique seguro. Essa faísca é o bad boy maltratando ela. Ele não era tóxico o suficiente. Ele era legal, mas previsível, e você estava entediada. Uau! Ela diz que ele é perfeito, mas não era suficiente. Prova de que uma mulher nunca estará feliz com o que ela tem. Esse é o problema. Pensamos que os homens existem para nos entreter. E isso é algo, eu acho, na minha vida que talvez tenha vindo para o meu prejuízo. E tipo, um plus eu não sei. Eu acho que é um plus, mas muitas vezes as mulheres ficam entediadas porque não tem outros hobbies. Nada acontecendo. E eu não quero dizer nada acontecendo como se você precisasse ter uma carreira de alto voo ou algo assim. Mas você sabe, né? Eu acho que é importante como pessoas que estamos sempre trabalhando para melhorar em algo para não ficarmos entediados. Sabe, seja sendo uma mãe melhor, uma irmã melhor, uma esposa melhor. Muitas vezes as mulheres pensam que a grama é mais verde do outro lado, mas frequentemente não é. Vejo isso constantemente. Entrevistei mais de 1000 pessoas em meu programa, ouvi muitas histórias de mulheres e suas mães que deixaram seus pais após eles se casarem novamente. É uma situação mais comum do que se imagina. Ele era uma aposta segura, muito segura. Não lhe dava as sensações borboletantes que os bad boys dão. Isso não é química, isso é chamado de ansiedade. Você não precisa disso. E o que é algo que você se arrepende, né? Há um cara de quem eu meio que gostaria de não ter me afastado, isso é um pouco de arrependimento. Ele queria se estabelecer e eu não. Eu não estava pronta, assim. Ainda éramos muito jovens e ele se estabeleceu e teve uma família. E eu estou super feliz por ele porque acho que ele encontrou a mulher certa e está vivendo sua melhor vida. Mas eu realmente gostava desse cara e ainda meio que gosto desse cara. Eu o vejo no Facebook e eu desejo-lhe tudo de bom, mas uma pequena parte de mim imagina como teria sido se tivéssemos permanecido juntos. E é interessante porque essa é a mesma mulher em um corpo diferente, como 20 anos depois, quero dizer 40, seja lá quantos anos ela tenha. Mas é interessante quando você começa a entrevistar pessoas, porque você começa a ver os mesmos personagens meio que, eu não quero dizer renascidos, mas em diferentes estágios de suas vidas. E você geralmente pode prever como a vida deles se desenrola. Isso acontece quando você acha que sempre pode superar seu parceiro. A dor do arrependimento é evidente em sua voz, é triste. Com base em suas próprias palavras, ele queria se estabelecer, mas ela achava que poderia conseguir algo melhor. Ela acreditava que havia um príncipe encantado esperando por ela em algum lugar, então não era uma boa ideia se estabelecer com ele. Mas ela estava errada, pois após décadas ainda se arrepende da decisão, já que não conseguiu substituí-lo. Ela não encontrou alguém melhor que ele, e por isso acredito que as poucas mulheres que assistem a este tipo de conteúdo são sortudas, pois verão exemplos reais da vida, o que as ajudará a tomar melhores decisões. Se um bom homem cruzar seu caminho, certifique-se de mantê-lo, não o descarte como ela fez. Pulando para os comentários. E tantas vezes, se descartássemos, ou se os homens descartassem as mulheres da maneira que as mulheres podem descartar os homens tão facilmente, eu não acho que teríamos a mesma atitude, sinceramente. Acho que teríamos muito ressentimento. A maioria das mulheres não quer um homem que a ame. Ela quer um homem que ela ama. E o homem que ela ama, ele se ama. Elas estão tão acostumadas com Pookie e Ray Ray que um bom relacionamento parece irreal. Você não sabe o que tem até que se vá. Minha vida melhorou 110% depois que meu ex decidiu partir. Após a vida dela desmoronar, nos entendemos melhor, pois ela enxergou a realidade. Muitas mulheres vivem em ilusão. Elas acreditam ser mais importantes para o lar do que realmente são. Os homens comandam a casa.
Nós, mulheres, nunca contamos os favores que recebemos dos homens, mas sempre os que fazemos por eles. O que você fez por mim recentemente? Eu dei muito amor à pessoa errada. Estou solteiro há mais de 1 ano agora e ela ainda está tentando voltar. Não, estou bem. Ela perdeu um bom exemplo de tomar decisões permanentes por causa de sentimentos temporários. Eu não posso ser a única com esse tipo de história. Há 2 anos eu estava em um relacionamento com um homem e ele tinha cerca de 40 anos. Eu tinha, 25, 27, algo assim. Mas ele estava disposto a investir em mim, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, religiosamente, como em todos os aspectos. Ele queria me tornar uma mulher melhor para ele. Bem, ele aumentou tanto a minha autoestima e o meu bem-estar que eu pensei que poderia fazer melhor do que ele. Droga, mulheres, vamos lá. E agora avançando, eu agora estou pós-lidar com um narcisista. Eu agora entendo que nem todos os homens têm a sua melhor intenção no coração, nem todos os homens vão investir em você e nem todos os homens vão te elevar. Então, quando você tiver a oportunidade de namorar um homem assim, não deixe escapar. Só quero retomar esse tópico novamente. Basicamente, eu estraguei tudo. Eu estraguei tudo com um homem que estava disposto a investir em mim, com um homem que estava disposto a fazer tudo certo por sua mulher. Sim, eu tinha 27 e ele tinha mais ou menos 38. Quer dizer, não era uma diferença de idade tão grande. Mas o propósito daquele vídeo era apenas ajudar as mulheres a perceberem que quando você tem alguém ao seu lado disposto a investir em você e a amá-la da maneira que deveria, não pense que isso é normal. Isso é uma bênção. Pelos comentários, nós mulheres precisamos trabalhar em nós mesmas, pois havia muitos homens feridos neles. Porém, quero informar que aprendi minha lição e não desperdiçarei mais nenhuma oportunidade. Sim. Mas o problema é que nos dizem como mulheres que somos jovens para sempre e acima de uma certa idade, você não consegue outra oportunidade, ser dona de casa está fora de questão. É por isso que Kevin Samuels diria que acima dos 27, 28 anos, ser dona de casa está fora de questão. Bem, agora é tarde demais. Sim, ou você aproveita cedo ou trabalha por toda a vida. Ela sente falta das atitudes dele, mas não da pessoa em si. Mas na maioria dos casos, mesmo quando você faz de tudo para deixar sua mulher feliz, ela ainda pode encontrar uma maneira de estragar tudo e jogar pela janela. E é por isso que você não deve fazer delas a principal fonte da sua felicidade, pois pode dar errado a qualquer momento, independentemente do que você faça. Eu aprecio o fato de que ela deseja ajudar outras mulheres. Obrigado por assistir. Sim. Deixe-me apertar o botão de inscrever-me. Olhe isso, inscreva-se. Isso é namoro moderno. Aqui, ótima compilação. Sim, pessoal. E eu acho que muitas vezes as pessoas interpretam o que eu digo como um ataque às mulheres e não é um ataque às mulheres, mas sim acho que podemos aprender com os erros das mulheres mais velhas, não com o que elas dizem. Porque as mulheres mais velhas realmente, na minha experiência, dirão exatamente o oposto do que você deveria fazer porque estão competindo com você, até mesmo as casadas muitas vezes. O importante é aprendermos com essas lições e não estragarmos algo bom. Então, pessoal, deixem seus comentários, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e nos falamos na próxima vez.